Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 4 ao 8. Eu já vou iniciar a leitura. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Não era para menos, né? É para pular e saltar mesmo. Podem sentar. Irmão, o apóstolo Pedro, inicialmente, estava longe de ser um apóstolo espiritual. Pedro conversava muito, cometia muitos equívocos, negou Jesus e, posteriormente, teve que ser corrigido por Paulo. A única coisa que temos certeza que Pedro nunca fez de errado é que ele nunca desistiu de seguir a Jesus Cristo. E Jesus Cristo também nunca desistiu de Pedro. Pedro é uma prova viva de que a graça abundante de Cristo salva o mais miserável dos pecadores. Em meio a todos os fracassos humanos, a graça de Deus sempre se manifesta fazendo algo surpreendente. E no caso de Pedro, a graça de Deus se manifestou para tornar Pedro o apóstolo dos milagres. Ninguém pode contestar que o que Jesus fez por intermédio de Pedro naqueles dias foi grandioso, espetacular. Só um resumo rápido. No grande dia do Pentecostes, Pedro pregou um sermão tão poderoso, se converteram quase 3.000 almas. Após o Pentecoste vem o capítulo 3 de Atos, e Pedro sobe com João ao templo, e lá na porta formosa está um paralítico, e Pedro é tomado por uma autoridade celestial tão profunda, que ele manda o paralítico levantar e andar, e aquele milagre é estampado aos olhos de uma multidão. Logo na sequência nós temos o grande sermão de Pedro após a cura, e a Bíblia diz que esse sermão foi tão poderoso, que o número dos salvos chegaram a quase 5.000 ao terminar o sermão. E a Bíblia diz o seguinte: naqueles dias em Jerusalém, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Capítulo 5. Depois nós temos um relato em Atos capítulo 9, onde Pedro cura um paralítico chamado Enéas, paralítico por 10 anos. Na sequência, Pedro é conduzido até onde estava Dorcas, em Jope. E lá ele encontra uma mulher morta, estirada numa cama, mas uma grande serva de Deus, que todos choravam pela sua partida, e ele, tocado mais uma vez pelo poder dos milagres de Deus, do Espírito Santo de Deus, Pedro ajoelhou ao lado daquele corpo inerte e mandou que ele levantasse, e a vida retornou ao corpo daquela mulher. E a Bíblia diz que toda aquela região teve que vir contemplar Dorcas ressuscitada pelo poder de Deus. Logo a seguir, Pedro é milagrosamente liberto da prisão em Jerusalém. No capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, no verso de número 17, nós temos uma das últimas registros sobre os movimentos de Pedro naqueles dias.
onde ele vai encontrar com seus irmãos que oravam por ele, e depois de conversar com os irmãos, demonstrar que ele estava liberto da cadeia, da prisão, milagrosamente, a Bíblia diz que Pedro saiu para um outro lugar. Até hoje ninguém sabe que lugar é esse. Com certeza Pedro ainda iria viver alguns anos, iria ainda figurar em algumas grandes obras, mas a partir desse momento, quem entra em cena agora é o apóstolo Paulo. Capítulo 13 de Atos. Na realidade, essa é a divisão natural do livro de Atos. Capítulo 1 ao 12, depois do 13 ao 28. Primeiro com Pedro, segundo com Paulo. Primeiro o evangelho da circuncisão, segundo o evangelho da incircuncisão. Primeiro o apóstolo dos judeus, segundo o apóstolo dos gentios. Então o apóstolo Pedro deixa para a história da igreja uma influência tão tremenda, tão impactante, que foi suficiente para despertar 300 anos depois da sua passagem por este mundo, foi o suficiente para despertar na religião do Império Romano o interesse de lançar mão da sua imagem como uma espécie de líder perpétuo. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas todas as seitas, todos os movimentos notadamente defeituosos, sempre lançam mão de uma figura certa, de uma imagem correta, de um protagonista brilhante, para colocar perto deles, para dar crédito para eles. A religião do Império Romano tomou a figura de Pedro então, e criou-se naqueles dias o dogma da chamada sucessão apostólica. O fim, a finalidade era dar aos líderes daquela nova seita que se agigantava dentro do Império Romano, sob os auspícios e o patrocínio do próprio imperador. Aquela seita se agigantava então agora carregando consigo a imagem de Pedro, dizendo: há uma sucessão apostólica. E olha, vejam, olha para nós, e nós somos a sucessão. Usando a imagem do apóstolo Pedro como um cartão de apresentação. Não demorou muito então, a fim de que os líderes daquela seita que vai ser chamada depois de catolicismo, usaram o status de Pedro para credibilizar o trabalho que eles estavam fazendo naqueles dias que eram extremamente nocivos para a verdade de Deus na terra. Estou falando do ano 300, governo romano Constantino, que dizia ter sido convertido ao evangelho e que agora torna uma parte da igreja verdadeira numa igreja falsa. Mas a igreja falsa carrega a imagem de Pedro, que faz com que muitos acreditem que ela é verdadeira. Então, cria-se nesse tempo a chamada sucessão apostólica, e eles conseguem sequestrar a ideia de um Pedro como um sucessor, como uma ordem apostólica que está perpetuando. Eles conseguem sequestrar a ideia, mas eles não conseguem sequestrar a unção que estava em Pedro. E nós sabemos que eles não conseguem sequestrar a unção, porque a unção pertence a Deus. Estava em Pedro, mas era de Jesus. E não é porque eles usam o nome de Pedro que a unção de Pedro passa para eles. Por quê? Porque nunca operaram qualquer milagre. Nenhum daqueles que dizem ser sucessores de Pedro. A partir do 3º século, então, houve uma consolidação entre a igreja e o Estado. E os líderes que agora tentam dominar o mundo chamado cristão, religioso, eles começam a criar uma porção de dogmas com a intenção de erigir um sistema dominador sobre a consciência humana. Os dogmas mais conhecidos e mais importantes que iniciam nesse período são sobre duas pessoas:
sobre a pessoa de Pedro e sobre a pessoa de Maria. Há 4 dias atrás, o Papa Leão XIV, tentando desvencilhar de um dogma que foi criado nessa época e foi defendido com unhas e dentes por mais de 2000 anos da história, declarou publicamente, todos vocês devem ter sabido. Ele disse: somente Jesus Cristo é o Salvador dos homens, e Maria não deve ser chamada de corredentora. Essa declaração está pondo defuntos para virar na sepultura. 2000 anos de história, esta seita defendendo esse dogma, um dos grandes dogmas deles, não nosso. De repente, um Papa que foi recentemente empossado, assumiu o governo da Igreja Católica Romana, vem e declara: não devemos chamar Maria de corredentora, só Jesus é o Salvador dos homens. Uma declaração revolucionária que pode ocasionar algumas coisas espantosas. Vocês podem continuar observando isso aí. Número 1, pode trazer para Leão XIV a deposição dele, a rejeição dele. Porque nesses 3 dias agora, depois da declaração, já levantou teólogos católicos e padres do mundo inteiro para contestar ele. E para dizer que o que ele disse está errado. Mas só que, irmãos, depois de 2000 anos de história, a Igreja Católica Romana ensinando que Maria era uma corredentora. Aliás, na concepção da maioria dos católicos e dos teólogos católicos, ela é mais eficaz e capaz de salvar do que Jesus. Maria, para eles. Eles chegam a dizer: olha, se você falar com Deus e não resolver, fala com Maria. Vai ser mais fácil. Como se a solução dos problemas espirituais que diz respeito à alma eterna do homem fosse resolvido como se resolvesse problemas entre comadres e compadres. Como se a lei de Deus e a justiça de Deus pudesse ser alterada e mudada por questões de gosto. Os padrões de Deus são eternos, queridos, não são mutáveis, são imutáveis, como Deus é imutável. Deus estabeleceu um programa e um plano de salvação que nunca, jamais será mudada. Agora, o que me espanta muito é que depois de 2000 anos, em 2000 anos, as criancinhas das igrejas bíblicas, as criancinhas da escola dominical, todas sabem que só Jesus salva. E depois de 2000 anos, só agora que o Papa vem entender que só Jesus salva. As nossas criancinhas todas podiam dar aula sobre esse tema. Sua declaração, porém, não significa nada. Tem muitos crentes que se empolgam com isso, né? Ah, Papa, agora sim, agora vai acontecer alguma coisa nova aí e tal. Não vai acontecer nada. A sua declaração não vai resolver nada, não vai mudar nada. Sabe por quê? Uma coisa é ele declarou no Vaticano, foi transmitido para o mundo inteiro. Mas resta saber onde ele vai encontrar argumento e força para convencer os católicos do mundo inteiro, que em 2000 anos de história está ouvindo isso o tempo todo. Ele não vai convencer, sabe por quê? Para tirar o homem do erro, só o Espírito Santo de Deus. Tem que ser um milagre de Deus. Você fala assim: pastor, mas se usar uma argumentação forte, esse pessoal... Não, eles estão já usando uma contra-argumentação mais forte do que a do Papa. Os próprios seguidores daquele movimento.
Porque nesses últimos 3 dias, o universo católico romano entrou em uma verdadeira convulsão contra a ordem do Papa. O católico praticante não quer parar de acreditar nos dogmas da igreja, sejam eles dos homens ou não. Não vai ter Papa nenhum que convencerá os católicos a parar de rezar a Ave Maria. Porque na Ave Maria está dito assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Olha a corredentora aí, não vai sair nunca da teologia católica. Eles querem continuar adorando Maria através das imagens das aparecidas. Pelo mundo inteiro é criado sempre uma imagem, uma história, um mito, para manter aquelas pessoas em torno dos nichos, dos falsos deuses, dos ídolos mudos. E qual é a imagem que eles usam? A Maria. Observe-se que o catolicismo nunca creu na depravação total do ser humano e nem na salvação pela graça, que é gravíssimo para a salvação da alma das pessoas. Eles sempre acreditaram na salvação pelas obras e pelos méritos humanos. Toda vez que Deus visita um ser humano neste mundo com sua graça, a fim de torná-lo um canal de bênção para outros seres humanos, como fez com Maria. Maria foi um canal de bênção. Como fez com Pedro. Pedro, com todas as suas fraquezas, também se tornou um canal de bênçãos. Mas toda vez que Deus trabalha dessa forma na vida de um mortal, de um ser humano, o catolicismo desvia o olhar da graça de Deus que está transformando aquele pobre canal, aquele vaso de barro em uma bênção. Ele desvia o olhar da graça que faz o milagre e começa a olhar no personagem, na pessoa. Então eles não creem em Deus como o autor da obra, eles começam a crer que a obra daquela pessoa, que ela tem alguns méritos especiais, que ela é iluminada e que ela precisa ser canonizada. A canonização começa com a beatificação, depois vai para a canonização. É exatamente um caminho que o catolicismo anda para credibilizar o homem e não Deus. E geralmente, é claro, a canonização sempre acontece depois que a pessoa morre. Então aí eles podem dar todas as virtudes para aquele que morreu e torná-lo um santo. E na hora que eles tornam ele um santo, eles tornam ele também como um canal ou como um mediador. Ele passa a ser digno de veneração. É daí que surgiram os santos, que a Igreja Católica tem representado nas imagens, e que os católicos acendem velas, fazem promessas, oram, rezam, fazem penitências em nome daquele santo A, santo B, santo C. Por quê? Porque a igreja deu status para eles de divindade, induzindo os homens a tirarem os olhos de Deus para olhar para outro ser humano falível, ainda que ele pode ter sido um bom homem. Veja, muitos desses que são chamados santos foram homens humildes, foram homens que queriam amar a Deus de todo o coração, deram um exemplo de verdade, que eram tementes a Deus. E se eles estivessem vivos hoje, levantariam e diziam: não olhem para mim, olhem para Deus que tornou minha vida aquilo que vocês conhecem. Não aceito esta veneração, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Todos esses homens que foram santos homens de Deus, mulheres santas de Deus, sabiam que só Deus merecia adoração, e jamais permitiriam que eles fossem venerados ou adorados. Então eles esquecem-se
do que Paulo ensinou. Paulo disse: não que sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Uma ilustração humilde e simples, até de criança, é que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho. E todos colocavam panos para o jumentinho pisar. E jogavam flores em Jesus que caíam sobre o jumentinho. E o jumentinho disse: eu sou muito importante, olha como eu sou importante. No outro dia, Jesus já tinha usado o jumentinho, entrado em Jerusalém, e estavam fazendo outras obras, e o jumentinho tinha voltado para o curral para puxar a carroça. Ele foi presunçoso, achando que ele era muito importante. Quem era importante não era ele, era quem estava montado nele. E depois que Jesus cumpriu a tarefa de entrar em Jerusalém nele, acabou o mistério do jumentinho. Enquanto Deus estiver na nossa vida, nós podemos ser alguma coisa. Agora, depois que Deus se deixar a sua vida, você não é mais nada, você não é mais ninguém. Você não pode mais ficar vangloriando de nada. Paulo disse: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A Igreja Católica Romana cometeu o grande erro de pegar o vaso que tinha um precioso nardo puro dentro, esvaziar o vaso, descartar o nardo puro e ficar maravilhada com o vaso. O vaso somos nós. Depois que o nardo puro, depois que tudo que é precioso sair de dentro dele, pode jogá-lo fora. O que vale não é o vaso, é o nardo puro, é o que está dentro dele. A canonização honra o homem, não a Deus. Todos os que são canonizados são apresentados como portadores de virtudes que nunca são atribuídas a Deus ou à graça de Deus. Até porque, se eles entendessem dessa forma, não tinham que nem mencionar o nome mais daquela pessoa. Se mencionasse apenas em forma de uma gratidão a Deus pelo que ele foi, e não para torná-lo um santo digno de veneração. Então, na realidade, é um erro tremendo. Para darem status divino à pessoa de Maria, criaram outros dogmas. O primeiro dogma que o catolicismo lança a mão para defender a ideia de Maria como corredentora, como mediadora, como tudo que eles fizeram em cima do nome de Maria. Eles usam a seguinte prerrogativa: Maria é detentora de uma imaculada conceição. Era preciso criar uma narrativa para, antes de chegar na concepção, antes de chegar na gravidez do Filho de Deus, dar a Maria um status completamente diferente de todos os seres humanos. Então eles criaram o dogma da Imaculada Conceição. Papa Pio IX, ano de 1964, foi criado esse dogma. Ou seja, esse dogma diz: Maria não participou do pecado original. Paulo escreveu: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. No Magnificat, onde Maria canta agradecendo a Deus por ter escolhido ela para ser a mãe de Salvador, ela disse: ó Deus, o meu espírito se alegra no meu Deus, e a minha alma no meu Salvador.
Então ela não se considerava divina. Ela se considerava bem humana, inclusive pecadora também. Porque ela chama Deus de seu Salvador. Ela era bem verdadeira. Ela era bem honesta. E ela mesma disse que só Jesus tinha que ser ouvido. A Ele vocês devem ouvir. Façam tudo o que Ele mandar. Ela nunca se colocou entre nenhum pecador e Jesus. Disse, espera aí, vem primeiro a mim, porque eu é que organizo aí a fila, a agenda do meu filho. Não, nunca houve um sequer. E quando Jesus foi e ficou no templo, e eles foram embora e esqueceram Jesus para trás, e lá na frente Maria lembra que Jesus não está com eles, e voltam, e encontram Jesus no templo. Jesus, filho, te procurávamos, tal, há tanto tempo e tal. Jesus disse para ela, não convinha cuidar dos negócios de meu pai? Jesus começa a desvincular-se desses laços terrenos que foi necessário para ele vir ao mundo, necessários, mas que terminaram a partir do momento em que Jesus teve a noção, a concepção, a revelação da sua messianidade. Então ele diz, agora chegou a hora de eu cuidar dos negócios do meu pai. José não tinha negócio no templo, quem tinha negócio no templo era Deus. Jesus era o Filho de Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Maria não faz parte da humanidade, ela não era mais um ser humano na terra, como ela não era portadora de pecado. Imaculada Conceição significa, o que a Igreja Católica diz, significa que ela foi nascida sem a participação humana, fazendo com que Maria tivesse a mesma experiência milagrosa do mistério da encarnação. O segundo dogma é que Maria foi portadora da perpétua virgindade. Esse dogma diz que Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus. Esse dogma diz que Maria nunca teve outros filhos, mesmo no nascimento natural de Jesus também não perdeu a virgindade, milagrosamente não. Segundo a Igreja Católica, as passagens bíblicas que mencionam os irmãos de Jesus querem dizer parentes, primos, ou filhos de outro casamento anterior de José com outra mulher. Mas Mateus disse assim, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Não estão entre nós todas suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Mateus 13, 55 e 56. Várias passagens na Bíblia que falam que Jesus estava num determinado lugar e Maria chegou com os irmãos de Jesus e alguém disse, Senhor, estão aí fora a tua mãe e teus irmãos. Até Jesus dá uma aplicada da Bíblia ali, né, e disse, olha, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Por que será que é fácil crer em mentira, né? Se aqueles chamados de irmão de Jesus eram primos de Jesus, por que eles não iam andar com a mãe deles? Só andava com a mãe de Jesus. Toda hora que você lê na Bíblia, está aquele bando de irmãos, são chamados de irmãos, com a mãe de Jesus. É porque eles eram filhos do casamento de Maria e José. Mas aí, um determinado sacerdote disse num debate, disse, olha, Maria e José não teve mais nenhum filho depois de Jesus. Nenhum. Até porque Jesus estava ali com eles, Jesus era Deus. Então eles não precisavam mais de prazer nenhum deste mundo. O prazer deles era Jesus ali. Então eles fecharam as portas, não geraram mais nenhum filho. É que argumento tolo, infantil, bobo. A presença de Jesus no lar de Maria e José deveria fazer
aquele casal, Maria e José, lembrar do jardim do Éden, quando Deus uniu Adão e Eva e disse: frutificai-vos, enchei a terra. Onde a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que os seus filhos são como flechas, bem-aventurado quem enche a sua aljava com essas flechas. Onde Deus diz que a família de um homem que teme a Deus é abençoada, porque sua esposa é como uma videira, e os seus filhos como ramos ao redor da sua mesa. Ei, espera aí, se Jesus está ali, a família ia crescer muitas vezes mais, porque Deus, o autor da família, estava morando ali naquela casa, ia deixar aquela casa deserta? E dizer que Maria e José não podiam ter mais filho, ou não precisavam ter mais filho, porque Jesus estava ali? Ao contrário, o autor da família, do lar, da união, estava ali. Maria e José certamente iriam ser férteis, e se multiplicaria muito e geraria muitos filhos realmente. A presença dele não inibiria aquele casal de cumprir todas as realizações de uma família. Então aquele padre foi muito infantil e infeliz na sua colocação, dizendo que eles tiveram filho porque Jesus estava lá, vivendo lá dentro daquele lar. É assim que a Igreja Católica vai criando seus dogmas e tentando sustentá-los. E algumas pessoas vão acreditando nisto. O outro dogma que criaram em torno de Maria foi que, ora, aquela que era imaculada na conceição, teve uma perpétua virgindade. Ela não pode agora morrer. Por quê? Porque ela tem que ser assunta ao céu, em corpo, alma e espírito. Então, eles criaram em 1950 a assunção de Maria ao céu, em corpo, alma e espírito. Ela, segundo o dogma, Maria vai ser então um dia tomada deste mundo e vai se achar no céu, em corpo, alma e espírito, para ocupar uma posição que eu termino agora com isto. Aí eu estava vendo um outro debate. Pastor muito culto, muito sábio no hebraico, no grego, um homem preparadíssimo, está debatendo agora, ontem, por causa dessa polêmica lá que começou no Vaticano há 3 dias atrás. E ele está debatendo com um padre também preparadíssimo nos dogmas, na teologia católica, nesses malabarismos, nesses forma de torcer a Bíblia e tal. E aí o pastor disse: reverendo, disse para o padre: reverendo, com todo respeito, não existe nenhuma prova na história, nem nas tradições, sobre a assunção de Maria. Não existe. Segundo o que sabemos, Maria viveu seus últimos dias em Éfeso, sob os cuidados do apóstolo João, onde certamente ela deve ter morrido e sido sepultada. Mas Deus colocou um selo, um silêncio sobre isso, e ninguém propagou. E ninguém sabe aonde seu corpo foi sepultado, mas com certeza ela faleceu. Não, o padre disse: não, de jeito nenhum. Se a Bíblia não me provar que ela morreu, se ela não me provar que ela morreu, eu vou continuar crendo que ela está viva lá no céu. Ele colocou até a Bíblia em xeque. Se a Bíblia não me provar, eu vou continuar crendo que ela foi assunta aos céus em corpo, alma e espírito. Aí você fala assim: mas os líderes católicos, a Igreja Católica, não crê na Bíblia? Olha, lamento dizer, se alguém pensava que eles creem de verdade, não creem, viu? De verdade não creem. Sabe por quê? Ele é capaz de falar uma coisa dessa: se a Bíblia não me provar que Maria morreu. A Bíblia não tem o dever de ficar narrando detalhes
desnecessário, que não tem nada a ver com o plano da salvação. A Bíblia é o livro da salvação, é o livro que Deus revelou para nós, sabemos o plano da salvação, e Deus não tem que dar satisfação para o homem de tudo que ele faz também não. Maria morreu, está sepultada em algum lugar, PT, saudações, acabou o assunto. Ela está esperando o dia da ressurreição, que seu corpo vai levantar do pó da terra com os milhões de cristãos que vão ser ressuscitados. Mas aquele padre disse, não, nós decidimos crer assim, e se a Bíblia não me provar ao contrário, eu vou continuar crendo assim. É o nosso dogma que vale, não é o que a Bíblia fala. E se a Bíblia cala em alguma coisa, eu tenho direito de crer, porque ela não falou nada. É fácil criar uma história, né? Eu também posso criar uma história para contar para o meu netinho Samuel, que o jabuti morreu e foi parar no céu. Histórias infantis são desse jeito. E ele crê por causa da mentalidade infantil dele. Eu não faço essas histórias, tá? Só estou usando de ilustração. Mas ele creria por causa da mente infantil dele. Você sabe por quê? Que a Igreja Católica criou esses dogmas, que são verdadeiras histórias infantis, e que a maioria dos seguidores do catolicismo creem, porque são tudo crianças que não entendem nada de Deus, nem da verdade, nem da salvação, nem da vida eterna, por isso vivem com medo de morrer, por isso não têm certeza da vida eterna, por isso estão correndo atrás de um santo, do outro, eles não têm absolutamente nenhuma fé que o sustente na hora do aperto, da dificuldade. E a culpa principal são dos sacerdotes, porque tem muitos homens lá preparados que já leram a Bíblia, só resolveram não crer nela e não aceitá-la como palavra de Deus, porque lá eles aceitam a tradição e a decisão dos concílios e a infabilidade do Papa como palavra final. Eles agora estão numa sinuca de bico, como dizem por aí, porque se eles disserem assim, o que o Papa está falando não está de acordo com a tradição. Ué, então você vai brigar com aquele que é infalível? Você vai contestar aquele que é infalível? Vocês não creem na infabilidade papal? Vocês não creem que ele é o vigário de Deus na terra? E que Deus fala tudo com ele? Vocês vão contestar ele? Ele diz que só Jesus salva e que Maria não salva ninguém. Mas vamos para frente. Irmãos, o quarto dogma em torno de Maria para torná-la divina foi que depois que Maria assumiu o céu, foi assunta ao céu, ela assumiu lá no céu a posição de rainha do céu. Tem celebração para comemorar a Imaculada Conceição, a perpétua virgindade, a Assunção de Maria e também a coroação de Maria no céu. Tem festas, grandes festas dentro do catolicismo. Por isso que você vê que tem barraca direto ali atrapalhando o trânsito. É porque eles aproveitam essas datas pretensas, criadas, estabelecidas em cima dessas crendices, para movimentar a fé dos incautos, para tentar manter o domínio, governo espiritual de domínio sobre as pessoas. E a verdade liberta, viu? Quando uma pessoa recebe a verdade, ele sacode o jugo e vai embora. Ah, mas quando a verdade cai na cabeça de um homem, de uma mulher, não importa em que seita ele está, ele dá uma guinada e diz, ninguém mais aqui me engana, ninguém mais me prende, eu agora vou crer no Deus verdadeiro, vou ser feliz, vou glorificar Jesus como Salvador e vou ter esperança da vida eterna e eu não preciso mais disso aqui. Nós que somos crentes, eles não entendem, mas nós somos livres, nós não estamos amarrados aqui dentro, nós estamos presos a Cristo. E porque estamos presos a Cristo, estamos perto um do outro. Mas nós não estamos presos a superstições, a dogmas, a coisa nenhuma. A reforma protestante restaurou uma coisa muito importante. Sola Scriptura. Somente as Escrituras. Se as Escrituras não falarem,
nada mais deve governar a sua consciência. Se não for as Escrituras, homem nenhum, dogma nenhum, sistema nenhum, religião nenhuma pode dominar a sua vida. Somente as Escrituras. Na Reforma Protestante foi restaurado 5 solas. Sola gratia, somente a graça. Sola Cristo, somente Cristo. Sola Scriptura, somente a Escritura. Tem mais 2, não vou me lembrar agora. Sobre a Assunção de Maria, para a gente finalizar a palavra. Somente o catolicismo romano e a antiga religião da Mesopotâmia tem um culto à Rainha do Céu. A religião da Mesopotâmia era uma religião pagã. Nos tempos da apostasia de Judá, os judeus ofereciam-se sacrifícios à deusa da fertilidade, chamada Instar, que também foi chamada de Rainha dos Céus. Jeremias escreveu: os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa, chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Jeremias 7, 18 a 20. Quando João teve a revelação do futuro, no reino de Deus, no Apocalipse, a Bíblia Sagrada diz que ele viu toda a glória ali no céu. Ele viu todo o esplendor ali no céu. Ele viu todos os seres gloriosos de Deus no céu. Mas João não viu nenhuma rainha no céu. Agora, bem ao contrário, João viu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores do céu. Jesus estava lá, nosso Senhor estava lá. Finalizando, Pedro e João subiram aquele dia ao templo para orar. E se depararam com aquele homem paralítico que pedia esmola. O paralítico é um tipo deste mundo sem Deus. Este mundo sem Deus está ficando cada vez mais impotente, empobrecido. Lá embaixo, o mundo precisa querer o que a igreja tem. O nome de Jesus, o evangelho da salvação. Quando Pedro viu ele estendendo a mão, pedindo esmola, Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. A igreja precisa ter essa tranquilidade para dizer para este mundo: olha para nós. Isso não é soberba não, isso não é prepotência não. Sabe o que é que o mundo está esperando? Alguém que ele possa confiar. Então tenhamos uma vida honesta, santa, cheia do Espírito Santo, para que nós possamos dizer para este mundo que está confuso por todos os enganos que estão ao seu redor, nós chegarmos e dizer no testemunho cristão: olha para nós. Olha para nós, nós queremos te ajudar. Nós vamos te ajudar a sair dessa situação emblemática em que você se encontra. Pedro representa a igreja em seu ministério de milagres. E a Bíblia diz então que aquele homem olhou para Pedro. E Pedro disse o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A igreja não precisa ser rica de bens terrenos, mas ela deve possuir as riquezas celestiais. O mundo não vai ficar melhor por conta de extrair mais petróleo lá na bacia lá do Acre não, viu? O Brasil não vai ficar mais rico, mais poderoso por conta disso, e melhor não. A riqueza não vai trazer a felicidade para ninguém. Se nós tivermos o que comer, o que vestir, estejamos com isso contentes. O que vai mudar o coração do homem é Jesus Cristo, quando ele abrir o caminho para Jesus na sua vida. O que é que Pedro disse? Olha para nós. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou.
A igreja tem muito para dar a este mundo. O que a igreja tem? Número 1, a igreja tem a fé genuína, a fé que uma vez foi dada aos santos. Número 2, a igreja tem a palavra de Deus. Jesus disse: Pai, eu dei as tuas palavras para eles. Glória a Deus, obrigado Jesus. O Senhor deu a palavra de Deus para nós. Nós temos a palavra de Deus, por isso não andamos enganados. Terceiro, a igreja tem o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele comprou-nos com seu próprio sangue. Quarto, a igreja tem o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, que fique para sempre convosco. E quinto, para terminar e finalizar tudo, a igreja tem um reino que não pode ser abalado. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Nós amamos todos os santos, os que estão aqui, os que já partiram. Nós louvamos a Deus por pessoas preciosas como Pedro, Maria, João, Paulo, Barnabé, Mateus, Lucas. Nós louvamos a Deus pela vida sua, pela vida daqueles que ainda vão converter. Nós agradecemos a Deus por tudo isso, mas nós adoramos só a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ficar de pé nesse instante. E lembrando mais uma vez que nós temos que louvar a Jesus mesmo. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus apaga os nossos pecados e só Jesus nos livra da condenação eterna. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, porque nenhum outro nome há dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é este nome sobre todo nome. Ao sair daqui hoje, levando a palavra de Deus, regozije-se. Olha, regozije-se de verdade. Jesus disse: Pai, graças te dou, porque ocultastes estas coisas dos sábios, mas revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te aprouve. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus te abençoe, irmãos, vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te adoramos nesta noite, Senhor, rendendo o nosso louvor e a gratidão a Ti, pedindo ao Senhor que abençoe, que este tempo seja um tempo de luz, de revelação, de esclarecimento, que a luz do Senhor possa brilhar na mente dessas pessoas pelo mundo afora, que o Espírito de Deus possa vir de encontro a todo engano, toda mentira, que o Senhor possa libertar os homens do cativeiro de Satanás, que o Senhor possa livrar as almas da condenação que está pela frente, que o Senhor possa dar o céu de glória a todos que humildemente, Senhor, se colocarem diante de Ti, vierem diante da Tua presença, suplicando a misericórdia e o perdão, que o arrependimento, Pai, possa ser, Senhor, distribuído para todos os homens e todas as mulheres, e os corações sejam quebrantados, e a mão do Senhor possa fazer o grande milagre da vida eterna, do novo nascimento, da regeneração, da salvação eterna. Bendito seja Deus. Nós queremos te glorificar neste momento, te dando nossa adoração e nosso louvor, Senhor. Igreja, Deus abençoe a semana de cada irmão. Vamos orar nesse instante então. Querido Deus, obrigado pela Tua bênção em nos ajudar, em nos guiar, em nos sustentar. Abençoe o retorno de Teu povo para casa. Nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo por tudo, hoje e sempre. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Todos digam amém. E amém. Está terminada, as senhoras têm aqui uma convocação da líder.